pessoal! Bem-vindos ao parte 2 do nosso Expedição Canastra, um programa especial, Expedição Canastra, para vocês conhecerem um pouquinho de Minas Gerais e fazer aí uma viagem diferente nos próximos feriados que estão por vir. Comigo aqui mais uma vez, Rose Camargo. Tudo bem, Rô? Oiê, tudo bem, Ju? Hoje a gente vai falar agora da segunda parte da nossa expedição. Serra da Canastra. Serra da Canastra. E hoje a gente vai falar sobre... Olha, hoje nós vamos falar sobre os passeios que eu fiz no dia 2 e no dia 3 e no dia 4. Porque o primeiro programa da semana passada, quem não viu, a gente falou sobre o dia 1 e dia 2, né? Sim. Então, foi um programa muito legal. A gente falou sobre cachoeiras, falou sobre o queijo canastra, falou sobre o sítio arqueológico. Sim. Né? E agora a gente vai falar sobre os outros dias que eu fiquei lá na Canastra. O Estação Turismo é um programa que não abrange só a Cuesta, né, Rô? Com certeza. Tem história e informação aí para todo mundo de diversos lugares, né? É isso aí. Então tá bom. Vamos lá, Rô, o que você quer saber? Então vamos saber mais sobre o condomínio de Pedras do Mirante. Nossa, que é a Ju. Muito legal, viu? Esse lugar, Rô, que chama Condomínio de Pedras. Quando o guia falou pra mim Condomínio de Pedras, eu achei esquisito, sabe? Eu falei, não, o que será que é, né? E até... O que seria, né? Condomínio de pedras. O que seria um condomínio de pedras, né? Eu fiquei até, assim, surpresa na hora que a gente chegou lá. Então, é um vale com pedras, assim, pedras amontoadas, assim, sabe? Feitos pela natureza, milhões e milhões de anos, essas rochas que são, até anotei aqui, porque é tanta informação, né? Rochas sedimentares, né? Então, que são rochas formadas pelo tempo, chuva, areia, vento, fóssil, nessas regiões de rochas sedimentares, tem muitos fósseis, porque elas são porosas, né? E qual cidade que tá, Ju, de Minas, esse condomínio de pedras? Delfinópolis. E é um mirante. Lá você sobe em cima lá, você vê toda a cidade, né? Você vê todo o Parque Nacional da Serra da Canastra. E o pessoal fala, né, que lá tem uma energia, que tem uma parte espiritual. Até o guia levou a gente numa pedra que ficou sobreposta, acho que deve ter caído, né? E ficou sobreposta assim, e realmente parecia uma janela, né? Sim. Então, parecia um portal. E aí a gente tirou foto lá no portal. E é muito legal até a gente falar dessa questão do guia, Rô, porque é importante a gente contratar um guia para fazer esses passeios, sabe? Principalmente nessa região, que é uma região com muita terra, muito vale, muita montanha. Carro normal empaca, não passa, sabe? Então, nesses lugares, assim, quem quer aproveitar realmente, é legal contratar um guia credenciado, ir com um 4x4, para não correr o risco de ficar atolado preso em lugar nenhum. A gente tava com Celtinha e não vai para lugar nenhum ali, viu? Mesmo porque o guia já tá, né? Já tem a sabedoria de saber os locais, tudo certinho. E conta as histórias, né? Então, acaba sendo um passeio completo, né? E até eu vou deixar na descrição do link o site, o contato do guia que fez para nós o passeio, que é bem bacana a gente indicar quando a gente gosta, né? Com certeza. Então tá bom. E aí, Rô, a gente foi, né, nesse lugar que chama Condomínio de Pedras, e aí subimos lá, tiramos foto, vimos lá a vista, tudo maravilhoso. E aí de lá a gente foi pro Parque Nacional da Serra da Canastra, que é um parque que foi criado em 1970, mais ou menos, que foi criado para proteger as nascentes do Rio São Francisco. Olha só. Muito legal. Muito bem pensado, né? Sim, e é um parque, assim, muito bonito, né? Lá tem hospedagem para quem quer ficar hospedado. Paga para entrar, a gente pagou R$30 por pessoa para entrar. Tem restaurante no local também, comida à vontade. Esse parque é da prefeitura da cidade ou... É da cidade. Uhum. Mas ele é conservado por outros órgãos, né, ambientais, né? Sim. Mas não é um parque da prefeitura, né? Entendi. Mas é bem bacana, assim, porque lá eles fazem toda essa parte de conservação, inclusive dessa parte de aves,
fauna e flora. Então, tem muitos animais ali nessa região que estão em extinção, né? Então, eles cuidam desses animais, né? 2 programas anteriores, a gente recebeu aqui o Ricardo Greco, da ONG das Nascentes. Sim. E ele falou pra gente bastante dessa questão dos animais, da fauna e da flora, da preservação, né? Sim. Então, a gente vê que isso é uma coisa muito importante, né? Então, na região, você tem mais de 300 pássaros. Então, também tem essa questão da passarinhada, né? Para você fazer a passarinhada. Lá, você também tem o lobo-guará. Você também tem o tamanduá-bandeira. Tem muito animal lá, quer ver? Até eu coloquei aqui, ó, pato mergulhão, que é um patinho, já viu com um pato que mergulha? Já vi. Lá tem um monte desses patinhos mergulhão. Lobo-guará, siriema, veado campeiro, gavião carcará, capivara, macaco prego, mais de 300 espécies de aves. Então, é um local, assim, esse parque que tem toda essa questão da preservação. Uhum. Além da preservação do rio, da nascente do Rio São Francisco, né, e suas ramificações, tem essa preocupação com a fauna, com a flora, né? Ali você consegue ver também, porque a Serra da Canastra é muito cerrado, né? A vegetação é do cerrado, né? Mas ela tem uma mistura ali também, um pouco da Mata Atlântica. Então, é uma mistura das duas coisas. Então, é muito bonito de ver algumas partes do cerrado e algumas partes da Mata Atlântica, sabe? Então, eles fazem toda essa preservação para poder manter ali esse parque, todas essas espécies. No local, Rô, tem 8 cachoeiras. Eu tava olhando aqui. 8 cachoeiras. Assim, tem as primeiras cachoeiras que são fáceis de ir, mas tem uma, Rô, que eu tive que subir. De cordinha puxando, de cordinha, tipo um rapel, sabe? E assim, foi muito, muito legal o passeio. Assim, lógico, você não é obrigado a fazer todas as trilhas, né? Uhum. Mas e num lugar desse, pra não curtir também, né, Ju? Tem que curtir mesmo, né? Tem que curtir. Esse parque nacional é muito legal. E cada cachoeira que a gente vai é diferente, Rô. Elas tem a água mais de cor de Coca-Cola, a outra tem uma cor mais verde, vai depender do que você tem ali ao redor, sabe? Verdade, olha só que interessante. Muito legal. E aí teve essa pirambeira aí que a gente subiu de rapel, e teve uma das cachoeiras que a gente teve que descer de rapel, que foi a cachoeira número 7, que pra mim foi a mais bonita lá do parque, que é uma cachoeira que fica num canyon, assim, sabe? Então são 2 paredões, assim, de pedra, com a cachoeira descendo ali no meio. Nossa, coisa de filme. E eu não me arrependi de ter descido de rapel ali, não, viu? Muito bonita. Qual é o nome dessa cachoeira, você lembra? A cachoeira Desce Quem Pode. Olha, é verdade. Esse é o nome mesmo. Desce Quem Pode. E aí você ia me perguntar das torres, né? De pedra. Das torres de pedra. Então, Ju, as pessoas acham bonito, né? Empilhar pedra, fazer para tirar foto, fazer selfie. Mas aí tem a questão, né? Que as pessoas fazendo isso, ela acaba que modificando a natureza, né? Eu fiquei assim impressionada com essa história, você sabia? Então, eu também fiquei, Ju, porque nunca imaginei que a gente vai lá, vai fazer uma torre de pedra para tirar uma foto e a gente vai estar mexendo com a parte do ambiente. Assim, e foi muito legal isso, assim, porque quando a gente chegou lá no parque, a primeira coisa que o biólogo recebeu a gente para falar sobre o parque, dar as instruções, né? A primeira coisa que ele falou foi: não façam torres de pedra. Olha só que interessante. Eu falei, gente, Aí eu fiquei meio assim, ele falou assim, aquelas torres que o pessoal empilha, né, em cachoeiras e praias, ele falou, não pode fazer. Aí eu perguntei qual o motivo, né? E aí ele me explicou assim, que antigamente, há muitos anos atrás, faziam-se essas torres de pedra, os incas, os maias, né, para fazer trilha, né, o caminho, para ninguém se perder às vezes numa trilha, numa caminhada. Então eles empilhavam ali as pedras para demarcar o caminho, para não se perder. Então, isso é um costume antigo. Hoje em dia, o pessoal faz essas empilhadeiras de pedra nas cachoeiras e nas praias como uma coisa de equilíbrio, uma coisa de yoga, uma coisa de espiritualidade, né? E a gente acha que é uma coisa inofensiva, né? Sim. E aí o biólogo, a primeira coisa que ele falou que não era pra gente fazer. E aí eu fiquei impressionada, porque você mexe num microambiente,
que às vezes a gente nem pensa, né? Nunca. Nem passa pela cabeça da Que você pessoa, vai né? tirar uma pedrinha de um lugar e vai, de repente, tirar, que ele tava me explicando, né? O esconderijo de um bicho, de um inseto, e aí ele vai ficar ali para um predador. Às vezes então você acaba mexendo numa cadeia, né? É verdade. Então, assim, um monte de gente fazendo isso, um monte de gente em vários lugares, tirando pedras e pedras e empilhando em outros lugares, como isso mexe o nosso ecossistema. Que coisa, né? Muito interessante isso. Muito interessante. Então, gente, eu vou falar para vocês assim, não façam mais torres de pedra quando vocês forem nas cachoeiras e nas praias, né? Vamos preservar aí os Eu já fiz montinho de pedra em beira de rio pra sentar. Então, não vai fazer mais. Agora a gente aprendeu, né? Quando a gente não sabe, tudo bem, né? Sim. Mas quando a gente tem uma informação nova, então daqui pra frente, né, pessoal? Vamos manter os nossos microambientes nos locais corretos, né? Cada um fizer a sua parte, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue preservar. Assim, é uma coisa pequena, né? Mas deve fazer uma diferença. Senão o biólogo não ia ter falado isso pra nós, né? Com certeza. E aí, Rô, foi um passeio muito legal. A gente passou o dia lá no parque, né? Fizemos as 8 cachoeiras, né? Depois, a trilha foram 3.500 metros de trilha. Nossa, Foi puxado. puxadinho, né? É. E depois a gente almoçou lá no parque, né? O almoço, R$50, come à vontade. De sobremesa tinha uma banana lá com um creminho maravilhoso. Aham. Você comeu 2, né? Comi, viu? Eu falo a verdade, comi umas 3 vezes. E assim, o local também, Rô, todo estruturado, com placas. Cuidado, não pise, pedra que rola, sabe? Sim. As trilhas todas abertas, bem cuidadas, sem lixo, sabe? Com cordas para o pessoal se segurar para não cair, com escadas. Então, assim, tudo super bem estruturado, que era o que a gente estava comentando aqui no bloco, né, no programa anterior, né? Sim. De você fazer uma estrutura boa para o turista de qualquer idade conseguir frequentar os lugares. Exatamente, porque o turismo tem que ser para todas as idades, né? Desde uma criança até uma pessoa idosa, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que, assim, o legal da gente fazer esses passeios e trazer essas informações é até para Botucatu poder receber melhor aí esses turistas e criar atrativos, né? Com certeza. Criar atrativos, né? Então, você veja que, assim, de repente, a gente pode abrir fazendas, né? Fazenda de morango, fazenda de qualquer coisa que tem aqui, né? Dá para levar o turista para conhecer os lugares, né? Não só cachoeira, né? Sim, na realidade... Provar ó, também, né? Provar as coisas, né? Sim. Minas é conhecida como a terra do queijo, né? Eu mesmo não imaginava que tinha tantas cachoeiras assim em Minas. Muitas. E olha, eu tô, assim, admirada de ver tantas cachoeiras bonitas. E eu vi que tem uma aqui em especial que você foi, né? Ai, gente, eu fiquei apaixonada por uma cachoeira que eu fui, chamada Cachoeira do Gordura. Uhum. Eu não gostei muito do nome. O nome não é muito atrativo. Confesso que eu fiquei meio assim. Mas, gente, é a coisa mais linda do mundo. E umas borboletas azuis, gigantes, passando de um lado pro outro. E o lugar, assim, é encantado, sabe? Fica no meio... Como se fosse um buraco mesmo, assim, sabe? Enorme de pedras, assim, aquela... Particular também. Particular também. Olha só, gente, aqui em Botucatu a gente tem várias cachoeiras particular. E a gente poderia, né? Tá utilizando. usufruindo disso também. E o proprietário que recebeu a gente. Uhum. Mas uma pessoa, uma graça de pessoa, Rô. Sim. Muito legal o proprietário. Serviu pra gente um cafezinho com rapadura. Olha que Eu delícia. nunca tinha tomado café com rapadura. Já tomou? Não. Em vez deles não sei se é um costume local, Uhum. mas ele serviu pra gente ali um queijo branco de fabricação própria. Sim. Então, nessa fazenda, nessa cachoeira, você consegue comprar um queijo branco feito na hora ali, na hora, né? Nos dias ali, artesanal. Então, ele serviu pra gente ali. Quando a gente chega na fazenda, é muito legal, Rô. Eles têm uma mesa assim, aí vem uma goiabada, um queijo, um doce de leite, um café. Tudo que a Juliana adora. Não, gente, mas pra receber o turista. Eu achei Que graça, de uma
sabe, de uma gentileza, não é? Sim, Cativa, né? cativante, isso. E aí ele falou para pegar um pedacinho da rapadura e adoçar o café. Mas fica maravilhoso. Muda totalmente o gosto. Vou fazer. É, Vou um experimentar pedacinho de pra ver se rapadura. tá bom. E aí a gente foi fazer AT. Pagamos R$ 15 por pessoa para entrar na propriedade. Tem uma trilhazinha um pouco maior do que nas outras cachoeiras, só que toda com corda de ponta a ponta. E não só a corda, isso que eu achei mais legal, que não, a corda não era só de segurar assim. Ele fez uma barreira assim de corda, sabe, Rô? Sim. Porque se a pessoa escorregar, não cai lá para baixo. E até eu lembrei que em janeiro eu quase morri numa cachoeira, né? Sim, que eu você escorregou, né? Escorreguei. Na canela, né? Na canela, escorreguei. E por pouco eu não me estabaquei lá embaixo e morri, né? Sim. Então eu achei muito legal a preocupação do proprietário. Porque às vezes tem essa preocupação aqui em Botucatu, né? Conversando com o Cris do Mundo Cuesta, né? Ele até comentou comigo. Ele até fez também, gente, aqui uma entrevista, né? Pessoal, para assistir a entrevista lá dos guias aqui de Botucatu. Não lembro qual foi o programa, se foi o 9, se foi o 10. Mas vocês procuram lá para dar uma olhadinha na entrevista que foi legal, né, Rô? Sim, o do Cris. Do Cris do Mundo Cuesta. Uhum. E o Cris que tinha comentado comigo que a preocupação dos proprietários das fazendas de abrir as cachoeiras é exatamente um acidente, né? Ah, é? Um acidente, porque daí tá na propriedade da pessoa, a pessoa acaba sendo responsabilizada, né? Uhum. Só que você veja que lá na Serra da Canastra, todas as cachoeiras que a gente foi eram de propriedades particulares, todos os proprietários receberam a gente e Sim. todos os lugares tinham corda, Sim. tinham, assim, né, tudo com segurança, né? É que eles acabam fazendo da cachoeira ali, da propriedade, um espaço de lazer, né? Sim. E ganha-se com isso também, Com né? certeza, com certeza. E não tem problema, se você fizer as cordas, tudo certinho ali, não tem perigo de acidente, né? Sim, com certeza. Bom, mas e aí, falando dessa cachoeira, Rô, na hora que eu cheguei, eu desci a trilhazinha ali, que eu vi a cachoeira verde, verde, verde. Gente, o cara colocou um balanço numa árvore e redes, tudo em volta da cachoeira. Ai, que delícia. Então, você podia ficar lá horas, Uhum. porque tinha a rede, tinha o balanço, Sim. entendeu? Então, um lugar super aconchegante, super gostoso, né? E tinha uma árvore lá que era um palmito. Centenário também. Não sei se chama árvore de palmito. É árvore de palmito, né? É palmito alguma coisa que chama, gente. Mas assim, muito lindo. Muito, muito, muito linda a árvore, viu? Muito linda. E tem tudo plaquinha, né? Eu Palmito. esqueci o nome da árvore que dá o palmito. Não é palmeira? Ai, agora não vou, não vou saber falar qual acho que é. que é palmeira. Wilsinho, você sabe o nome da Mas assim, um lugar maravilhoso para ir, né? Tem todas essas características, né? Que você vai olhando, você vai ficando ali encantada, Sim. né? Encantada. Agora, a gente tá falando até da cachoeira aqui do Gordura. Vou pedir pro Wilsinho colocar o vídeo para vocês verem qual que é essa cachoeira do Gordura aí que eu tô falando no próximo vídeo. Roda aí, Wilsinho. O Lago de Peixoto é um destino perfeito para quem busca tranquilidade ou emoção. O Lago de Peixoto é formado pelo represamento das águas da bacia hidrográfica do Rio Grande, através da construção da barragem da usina hidrelétrica de Peixoto. O Lago de Peixoto conta com diversas opções de pousadas, hotéis e chalés. Os 5 municípios banhados pelo Lago de Peixoto são Passos, Delfinópolis, Cássia, São João Batista da Glória e Ibiraci. Para chegar em Delfinópolis vindo de São Paulo capital, sentido Cássia, Minas Gerais, pode pegar a balsa que faz a travessia. A balsa é 24 horas e custa R$ 28 e vale a pena a paisagem. A Serra da Canastra não é só conhecida pelos queijos canastra, também é procurada pelos queijos brancos feitos nas fazendas rurais. Fomos na fazenda da Cachoeira do Gordura, comer o queijo do proprietário que é uma graça de pessoa, e fomos fazer a trilha. Entrada de R$ 15 por pessoa. A trilha é fácil e tem cordas por toda a trilha para ajudar e proteger os turistas. A Cachoeira da Gordura é lindíssima, e tem balança e redes para os turistas relaxarem. Fomos conhecer o Complexo do Loquinha.
O local tem cachoeiras com algumas trilhas bem difíceis de grau alto de dificuldade. Nós visitamos as 2 primeiras quedas Lucas 1 e 2 com os cachorros, e eles amaram. O complexo tem 16 cachoeiras. O local é uma pousada com piscina e restaurante, um lugar mágico. O proprietário é super bacana e faz uma comida maravilhosa, que fica a 32 quilômetros de Delfinópolis, na zona rural. Para finalizar nossa expedição canastra, fomos conhecer o Complexo do Claro, com várias cachoeiras, e também tem hotel e restaurante. A entrada de R$ 20 por pessoa. Nós amamos a Cachoeira da Gruta e da Paz, um cenário de filme. Para finalizar, um pôr do sol lindo na Serra de Delfinópolis. Você viu, Rô, que linda a Cachoeira da Gordura? Linda, maravilhosa. Maravilhosa. E aí depois a gente foi no Complexo do Luquinha, que é uma pousada, gente, surreal. Incrível a pousada. A piscina é de água da cachoeira. Verdade. A piscina da pousada. Uhum. Então são várias casinhas ali para você, chalés. Tem a piscina, você tem o Complexo do Luquinha com mais 16 cachoeiras. Você paga R$ 30 para entrar. E também tem almoço lá, caso você queira. Ele faz o almoço, assim, o cara cozinha super bem. Verdade. Nossa, até a salada tava boa. Até o alface tava com outro gosto, assim. E o proprietário da Cachoeira da Complexo do Luquinhas, ele é de São Paulo. Uhum. E ele é um cara lá que tem várias empresas e largou tudo em São Paulo para ir morar em Delfinópolis e ficar ali na pousada, sabe? Gostoso, então é uma história né? super bacana, um cara muito legal para você bater um papo, sabe? Assim, um cara bacana de você conversar, né? Sim. E agora também ele tem ali o restaurante, agora ele vai abrir à noite ali para colocar vinhos. Então, assim, é um lugar para você... É bem afastado essa Cachoeira do Luquinhas, é 32 quilômetros da cidade de Delfinópolis. Então é um lugar pra você ir e ficar, sabe? Mas o que é? É um tipo de um sítio? É um sítio, uma fazenda. Uma fazenda. Aí são 16 cachoeiras, assim. A gente foi nas 2 primeiras, porque a gente tava com os cachorros, né? Ele tem 16 cachoeiras dentro dessa fazenda Dentro dele? da fazenda dele. Nossa, que maravilha, né? Não, é demais. E a gente não foi porque a gente tava com os cachorros, né? Uhum. E tem uma que falou que é super difícil, que sobe uma pirambeira lá, mas falou que a água é super quentinha e tal. Então, assim, a gente pretende voltar para conhecer as cachoeiras que a gente não foi, né? Sim. Mas vale muito a pena quem ficar hospedado no Complexo do Luquinhas, porque daí consegue fazer todas as cachoeiras. E uma coisa que eu não comentei, Rô, que lá na cidade, na Serra da Canastra, muita gente fazendo esporte de bicicleta. Verdade. Nossa, a gente passava nos lugares, pessoal tudo de bicicleta subindo ali. Uma loucura. A gente de carro e o povo tudo de bicicleta. Então, vai muita gente lá fazer esse esporte com bicicleta, além de rapel, canoísmo. Então, é um lugar que tem bastante aventura, assim, para fazer de esportes, né? Sim. Muito legal. E aí, depois, a gente foi pro Complexo do Claro, que é uma outra fazenda. Pagamos R$ 20 por pessoa para entrar. Nessa segunda fazenda, no Complexo do Claro, não pode cachorro. Aí esse Complexo do Claro é perto desse Complexo do Luquinha? Tudo é longe. Tudo é longe, nada é perto. Então você precisa de carro para fazer as coisas e de preferência um 4x4. Tava com guia também. Tava com guia também. Só que na Cachoeira do Luquinha você pode levar os cachorros. Sim. No Complexo do Claro e no Parque Nacional não pode levar cachorro. Sim. E aí nessa do Claro também é a mesma coisa. Você tem restaurante, você tem a pousada e você tem ali mais 6 cachoeiras para você ficar. E a gente gostou muito da Cachoeira da Paz, que é uma cachoeira maravilhosa, que foi essa que passou no vídeo. E assim, cada cachoeira que a gente vai, Rô, é um cenário, sabe? Sim. Assim, é incrível, assim. Todas são lugares mágicos, cada uma com a sua essência, cada uma com o seu toque especial, cada uma com a sua cor, cada uma com a sua pedra. Então, assim, algumas cachoeiras lá, você vê que são canyons, né? Que é essa pedra que é quartzito, né? Que chama. São as pedras ali locais, né? Que é essa pedra amarela, meia cinza clara, que dá essa tonalidade pra cachoeira. Tem outras que é essas rochas sedimentares, né? E tem outras que é um vale mesmo com a cachoeira. Então, assim, todas são diferentes, né? Sim. Quando você olha, elas são diferentes. E aí, Rô, eu queria só que o Wilsinho passasse pra gente o primeiro vídeo, que a gente pulou na empolgação.
né, sim, você pode colocar pra gente, por favor, pro pessoal ver, o condomínio de Pedras. Isso, passa lá pra Então, nós. passa lá pra nós, Ilcinho, o outro vídeo, por favor. O condomínio de Pedras, em Delfinópolis, é conhecido pelas suas impressionantes formações rochosas esculpidas, ao longo do tempo pela ação do vento e da chuva. São esculpidas pelo tempo, as rochas foram modeladas por milhões de anos pela erosão, criando formas e tamanhos variados, proporcionando uma vista panorâmica da Serra da Canastra. O condomínio de Pedras faz parte do Parque Nacional da Serra da Canastra, um dos principais atrativos da região, e nós fomos direto para lá. O Parque Nacional da Serra da Canastra tem uma trilha com 8 cachoeiras de tirar o fôlego. A trilha é aberta e bem sinalizada com placas e instruções de cuidados no local. A trilha tem 3.500 metros. Sendo que alguns trechos são por meio de escalada com cordas, parecendo um rapel. A Cachoeira 7 precisa descer no rapel e chama Vai Quem Pode, mas é a mais diferente de todas e vale a aventura. A cachoeira fica no meio de um cânion de paredão de rochas claras e muito verde, dando à água uma coloração única. No parque tem restaurante à vontade, R$ 50 por pessoa e a entrada, 30 por pessoa. Tem hotel no local e não é permitido entrar com cachorros. Uma curiosidade sobre o nome que Canastra significa baú antigo. Foi dado o nome pelo formato da formação rochosa do local que lembra um baú. A região é caracterizada por planaltos, serras e vales com altitudes que variam entre 750 e 1.250 metros. A vegetação predominam campos rupestres, com manchas de cerrado e matas ciliares. A fauna da Serra da Canastra abriga diversas espécies de animais, incluindo lobos-guarás, seriemas, gaviões, tamanduás, calangos, e é reconhecida por ter o maior número de lobos-guarás no Brasil. A região é um berçário de rios, incluindo as nascentes do Rio São Francisco. Voltamos. Você viu, Rô, aquela cachoeira que eu tava sentada assim, com as mãos pra cima? Porque eu queria tirar foto dos peixinhos. Uhum. Tinha um monte. O nome da cachoeira chama Cachoeira do Lambari. Tem um peixe que chama lambari, é isso? Sim, aqueles peixinhos pequenininhos. Era isso que tinha na cachoeira. Uhum. Um monte de lambari. E eles ficavam tudo em volta da gente, assim, sabe? Uhum. Nossa, coisa mais linda. Eles picavam, vinha picar, não, bicar, né? Bicar. Parecia que eles estavam dando as comidinhas, assim, na nossa pele, sabe? Uhum. Então, é muito incrível, né? Gente, tá aí um monte de dica de cachoeiras pra vocês, pra quem gosta de cachoeira, né, Ju? Sim, pra quem gosta de cachoeira, olha, gosta de aventura. Olha, acho que eu contei aqui em quantas cachoeiras você foi? Em 5 dias, né? Em 5 dias, quantas? Você um monte, eu já nem... Acho que foi umas nem sei. 30 cachoeiras. É. E isso porque a região tem mais de 500 cachoeiras catalogadas. Então, assim, é muita cachoeira mesmo pra ir, né? E não só isso, né? Que nem a gente viu aqui no programa, né, Rô? É um passeio que dá pra fazer num feriado, né? Sim. Você consegue fazer um pouquinho de cada coisa, conhecer os vales, conhecer as cachoeiras, conhecer o queijo, né? Fazer uma aventura. É um lugar que não é tão longe, né? 4 horas daqui de Botucatu. 4 horas aqui de Botucatu. Isso, a estrada ótima. Então. E vale muito a pena, viu? Aconselho a fazer com guia, né? Com 4x4. Ju, deixa eu te perguntar. A parte de artesanato não tem lá? Então, no primeiro dia que a gente chegou em São João Batista da Glória, no centrinho ali, tinha uma feirinha de artesanato e tinha muito aquela coisa ali, não sei, você foi pra Santo Tomé das Letras? Não. Tem uma cidade em Minas que chama Santo Tomé das Letras, né? Que tem muito gnomo, muita coisa assim. E nessa feira, nesse São João Batista da Glória, tinha uns artesões e eles estavam vendendo umas estátuas de gnomo, fada, extraterrestre, aquelas coisas dos sonhos. Porque sabe? é uma cidade assim com cachoeiras, Sim. turismo, tem que ter, né? Uma parte artesanal. Tem. E todos os lugares que eu fui, né, nessas fazendas, tinha imã de geladeira, tinha souvenirs, canecas. As lembrancinhas, né? Lembrancinhas. Para as amigas, né? A Rose tá chateada que
que eu não trouxe uma lembrancinha pra ela. O Ilcinho tá aqui falando também, você não trouxe. Mas eu vou te falar uma coisa. Minas, gente, comeu queijo, comeu rapadura, comeu doce de leite e não trouxe um docinho pra Não, mas sabe o que a gente tava com 3 cachorros no carro, tava muito confuso o negócio. Mas tá valendo, da próxima ela vai trazer. Mas assim, essa questão de souvenirs tem muito lá, nos restaurantes principalmente, né? Você encontra. Agora à noite, falar a verdade, a gente não saiu. Porque a gente ficava muito cansado. Descansar, né? A gente chegava em casa e apagava, assim, sabe? Então, a verdade é que a gente não sabe o que acontecia à noite na cidade. Uhum. Mas devia ter alguns barzinhos, algumas coisas, uma vida noturna deve ter, com certeza. Sim. Mas a gente não aproveitou essa parte. Mas com certeza tem. É que fica muito cansado. Muito cansado. Eu até agora tô cansada. Falar a verdade. Também, até subiu as pedras lá pra ver a cachoeira. Mas é um passeio muito legal. E é isso. Gostou, Rô? Muito. Vai pra Canastra? Você deve ter aproveitado bastante, né? Você vai querer ir pra Canastra? Sim. O Ursinho vai querer ir pra Canastra? Eu sempre quis conhecer o Velho Chico, porque ele é muito falado, muito conhecido, né? É famoso. Eu acho que todo mundo tem essa vontade de conhecer o Velho Chico. Sim, é um lugar muito famoso, realmente. O Wilsinho vai querer ir pra Canastra? Vai levar a namorada? Comer queijo, rapadura, tomar café. Namorada do Wilsinho já cobra aí, o dia dos namorados tá chegando, ó. Dá pra passar um final de semana lá na Serra da Canastra. Então tá bom, pessoal. Eu vou deixar na descrição do link pra vocês, do vídeo. O telefone do guia, os locais que a gente passeou, o nome direitinho para vocês conhecerem. E eu espero que vocês aproveitem, que vocês conheçam a Serra da Canastra e aproveitem que é um lugar assim muito, muito legal. Né, Rô? É isso aí, gente. E qual o recadinho? Aproveitando a dica da Juliana, Dia dos Namorados tá chegando. Ó, que lugarzinho bom para levar o namorado e com a namorada. Ainda mais que a noite faz Boa aquele dica. friozinho, né, Rô? Tomar um vinhozinho, comer um queijinho. Gostoso. Muito bom. E qual que é o nosso recadinho pro nosso público? Sigam a gente lá no YouTube. Estação Turismo. Estação Turismo. Se inscrevam. Curtam, compartilham, deixa lá o seu like. Estação Turismo. Tem as nossas redes sociais também, que é da Juliana Gomes, o meu da Rose Camargo e o 14 News. É isso aí, pessoal. E aproveitando, lá no nosso YouTube tem bastante vídeo das cachoeiras, né, que a gente filmou e colocou lá, né, Rô? Sim. Então, quem quiser assistir algumas das cachoeiras que a gente foi, dá uma olhadinha lá nos shorts, que lá no YouTube vai ter para vocês verem, tá bom? Obrigada, pessoal. Até semana que vem, com bastante novidades aí para vocês. Beijinho, tchau, tchau. Beijinhos.